Ser espírita é ser cristão, é a fé raciocinada com Jesus no coração. Ser espírita é fazer o bem, semear o amor, sem olhar a quem. Evoluo, me liberto, sou espírito imortal, rumo à felicidade real. Evoluo, me liberto, sou espírito imortal, rumo à felicidade real. Ser espírita. Você é médium? Como devemos usar nossa mediunidade? Como praticar a mediunidade sem sair de casa? Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Ser Espírita, apresentado pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Orlando, Flórida. Agradecemos à Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo, unificando, que está apresentando esse programa, e também o nosso canal do YouTube e pela nossa página do Facebook, SEAC Orlando. O nosso tema de hoje é a mediunidade na nova era. Envie suas perguntas, participem. Para vibrarmos juntos hoje, iniciarmos a nossa atividade de hoje, gostaria de convidar a nossa querida Andréa Robalo para a nossa Hora Canção. Bom dia a todos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Hoje temos aqui conosco, respondendo às suas perguntas, Daniel Kaltenbeck, Simone Neto e Priscila Pereira. E agora, nós já estamos recebendo várias perguntas, participem, enviem as suas. E a primeira pergunta é para o nosso amigo Daniel. Daniel, como é que a gente pratica a mediunidade nos dias de hoje em casa? Bom dia, meus amigos, bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao programa Ser Espírita do Centro Espírita Amor e Caridade. E feliz Dia dos Pais a todos vocês que estão nos assistindo nessa manhã de domingo tão bela e iluminada. E hoje temos então esse tema maravilhoso, mediunidade, porque, como a pergunta muito bem colocada, falarmos da mediunidade nos dias de hoje, falarmos na mediunidade no nosso cotidiano, falarmos de mediunidade com seus vários aspectos que envolvem essa relação, essa interação próxima entre nós e a espiritualidade maior. Quando nós falamos de mediunidade, nesse momento, nós estamos falando de algo que está em transformação. Muitas pessoas comentaram, poxa, antes do nosso programa aqui, nós estamos conversando aqui, como é que nós vamos fazer a mediunidade em casa, nesse momento de quarentena? Os médiuns estão parados, a mediunidade está colocada de canto. Não! Vamos lembrar que a mediunidade nunca parou e nunca vai parar. Ela é uma bênção, ela é uma ferramenta da espiritualidade superior que flui. Ela flui o tempo todo e a todo instante, com ou sem pandemia. Ao contrário, eu acredito que esse momento de pandemia, esse momento em que nós estamos passando diferente na nossa vida, a mediunidade nunca foi tão importante quanto agora. Porque as pessoas estão se conectando com seus problemas, se conectando com si próprias e com isso tudo se conectando com essa espiritualidade, com a divindade, com o seu eu superior. E com isso estão revendo, quantas pessoas nesse momento estão revendo as suas vidas.
estão revendo o que fazem, estão revendo o que têm, estão revendo a sua forma de agir em relação ao próximo, em relação à família, em relação ao emprego, os seus valores, os seus sonhos. E a mediunidade tem a ver com isso. Tem a ver com o recebimento das intuições que a gente recebe do plano superior e que muitas vezes nos reorientam nos caminhos da nossa vida, que muitas vezes nos fazem perceber coisas que nós não estávamos percebendo antes. E é esse, né, o papel da mediunidade nesse momento. Estamos todos nós, individual e coletivamente, percebendo coisas que nós não estávamos percebendo. E com isso, tomando novas decisões, criando novos caminhos, preparando novas oportunidades para o futuro e, por consequência, preparando, sim, um destino melhor para cada um de nós, individualmente e coletivamente. A mediunidade tem tudo a ver com isso, com nós, com o nosso futuro, com nossa missão, com os nossos sonhos e objetivos a serem realizados. Inclusive, nós já exercíamos a mediunidade em casa, porque a mediunidade é 24 horas por dia, 7 dias na semana. A mediunidade não é exercida só na casa espírita. Eu acho que esse momento nos convida para estarmos alertas desse fato, não é? Nós sempre exercemos a mediunidade em nossas casas, em nossos trabalhos. Esse momento de parada geral só está nos trazendo para a realidade de que a mediunidade é uma faculdade intrínseca a todos nós, em maior ou menor grau, não é? E que ela é esse instrumento para o autoconhecimento, ela é esse instrumento para nós abrirmos nossas antenas e deixarmos as boas influências entrar, não é? A faculdade, é isso mesmo, a mediunidade é um órgão, é um sentido, é um dos nossos sentidos. Nós temos a visão, a audição, a mediunidade é sentido, é um órgão de sentido. Então, depois a gente pode falar isso mais pra frente, mas Kardec explica que ela é orgânica também. Então, não deixa, é a mesma coisa, eu não vou ver hoje, eu vou ver só amanhã, eu vou ver só quando eu chego no centro. Não tem, ela é a todo momento. O que nós aprendemos tem os diferentes graus, pessoas com diferentes graus de mediunidade. Quem tem ela ostensiva tem que aprender, né? Nós aprendemos a lidar com ela, porque também a gente não quer, né? Os espíritos explicam que certas coisas é mais seguro fazer dentro da casa espírita. Processo, né? De educação, né? Bom senso, né? A gente tem que usar o bom senso, não vamos tornar a nossa casa uma tenda dos milagres, né? Então, uma coisa é um parente estar passando mal, um amigo ali que está perto, você dá um passezinho, a outra é fazer aquela fila da vizinhança para você dar passe. A gente sabe, a gente entende, os espíritos explicam a importância da segurança do centro espírita, né? O trabalho que se tem. E nossos lares, eu não sei o de vocês, a gente tenta o máximo possível lá em casa, mas não dá para manter, né, aquela vibração elevada. Então, é óbvio a mesma coisa que um cirurgião que tem a capacidade de fazer uma cirurgia em qualquer lugar, porque ele é treinado, ele não faz em casa, ele faz a cirurgia, que é algo delicado, dentro do ambiente hospitalar. Então é essa que é a parte da educação mediúnica. Claro que se a gente está em casa ou no trabalho, a mediunidade a todo momento, a gente recebe aquela intuição, a gente percebe o espírito aproximando, é aprendendo a lidar com ela, né? E autodescobrimento, Educação, isso mesmo. Aqui recebemos uma pergunta do Fúvio, de Natal, Rio Grande do Norte. Aquele abraço para o Nordeste. E ele tem uma pergunta para Simone. Simone, João de Deus era fraude? Como ele fingiu a mediunidade por tanto tempo? Na minha opinião, o problema de João de Deus não era a mediunidade, não é a mediunidade. O problema de João de Deus é a moralidade, não é? Então precisamos separar o médium do homem. Ele não fingiu uma mediunidade, ninguém finge por tanto tempo, com tantos resultados, porque afinal ele ajudou muita gente, não é? Mas ele falhou moralmente, porque os médiuns somos todos, não é? Mas num grau tão acirrado como de um João de Deus, um médium de cura, que vem com uma missão espetacular, não é?
também pode falhar. Todos nós podemos falhar nas nossas missões. Então, eu acho que aí há dois paralelos que se pode fazer. Nós, como médiums, que temos a proposta de ajudar o outro e de doar-nos nossas capacidades e nossos talentos, e também o lado do público. Nós também temos que nos educar a não idolatrar os médiums, não é? É muito pouco caridoso esse processo que nós, enquanto públicos, também idolatramos, e não é só na mediunidade, não é? Então, esse cuidado a gente precisa ter. A gente precisa também observar que não acontece só com os médiuns de cura. Médiuns de cura tem um lugar, está no livro dos médiuns, é um trabalho bonito, ajuda milhares de pessoas, não é? Mas nós precisamos entender que existe ali uma pessoa humana, não é? Que pode cair, não é? na tentação do ego, não é? do se deixar idolatrar. E nós, enquanto pessoas, também temos que ver a mediunidade como uma bênção, não é? E não como uma idolatria. A gente ainda olha a mediunidade com o olhar do supernatural, do maravilhoso, não é? Então, há uma lição aí para os dois lados, mas é necessário que a gente veja como homem, tenha compaixão do homem que falhou moralmente, não é? E a mediunidade, sim, ele tem ou tinha uma mediunidade bastante acirrada, como a Pri falou, é orgânica, não é? Agora, nós não podemos julgar também todos os médiuns de cura, porque existe uma falha humana em determinados médiuns. É uma prova muito grande não se deixar cair, mas não podemos julgar todos os padres, porque alguns falharam moralmente. Não podemos julgar todos os pastores, porque alguns falharam e falham moralmente. Não podemos julgar todos os policiais, porque alguns falham moralmente. Então, esse equilíbrio na visão, esse equilíbrio na observação e sabermos sempre que nós também estamos aptos de falhar. E falhamos, não é? O que vocês acham? Sem dúvida, eu acho que você colocou muito bem, né, a questão de João de Deus. E é só um ponto, é frisar o que você comentou. A mediunidade não é sinal de santidade e nunca foi. Exato. Né? Ou seja, a mediunidade, inclusive, é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem, faz, né, como a Priscila comentou, faz parte, é orgânico. Todo mundo tem, faz parte do ser humano, em maior ou menor grau, de uma maneira ou de outra. E muitas vezes as pessoas acham que a mediunidade é só ver espírito, ouvir espírito. Não. Existem várias formas de mediunidade diferentes, inclusive a própria intuição. Né? A intuição que as pessoas têm internamente, que trabalham naquele dia a dia, faz parte da mediunidade de cada um. E como médiums, nós humanos, erramos e acertamos, e estamos na nossa luta pelo nosso aperfeiçoamento pessoal. Eu acho que essa é uma hora importante para os médiums pensarem, né? Como que eles estão praticando a sua mediunidade, se subiu a cabeça, se está fascinado, de que momento, será que que forma eu estou agindo, que principalmente a gente sempre brinca do machucou, doeu, leva para casa, que é teu. Então, se você ficou muito indignado com o João de Deus, para e dá uma olhada. Para onde? Para dentro de você. Porque toda vez que nós sentimos aquela paixão demais, né? A gente pode estar projetando. Então, vamos dar uma olhada. Você que é médium e está aí julgando, foi o primeiro a tacar pedra, né? No João de Deus. Seja médium que se considere espírita ou qualquer outro segmento, doutrina que seja, ou até um outro religioso, ou uma pessoa que nem pratique alguma religião, vamos olhar para dentro. Cuidado com o julgamento, né? Quem somos nós? Amanhã pode ser eu e pode ser com uma outra prova do dinheiro. Muitas pessoas não fazem coisas erradas por falta de oportunidades, nós sabemos. Eu sempre eu brinco falando, eu não me garanto, não sei o que eu ia ser se eu tivesse nascido em uma comunidade pobre, sem paz, sem instrução,
sem dinheiro, podia estar tocando aí uma quadrilha, alguma coisa. Eu não me garanto. Você se garante? Você pode julgar alguém? Eu acho que a gente tem que ver isso em primeiro lugar, né? E se você julga, já é um sinal de alerta, não é? Exatamente. Porque às vezes a gente associa ganhou dinheiro, a gente olha como se a satisfação perigosa fosse só a parte financeira. Quantos médiuns, quantos de nós não nos ganhamos a retribuição na vaidade? Status, não é? Ser médium da status, na vaidade, né? olha que espetáculo que a gente é, olha, eu tenho uma visão, né? Então, esse processo de autoanálise eu acho que é válido para todos nós e necessário para todos nós. Agora, gente, o Renato aqui de Orlando mandou uma pergunta em 3. Então, vamos lá, essa é para Priscila. Priscila, como se apresenta a mediunidade na nova era? O que são esses seres cristais? E mais, qual é o papel deles na nossa sociedade atualmente? Oi, Renato. De Orlando, muito obrigada pelas suas perguntas. Perguntas boas, né? Então, qual é o papel da mediunidade na nova era? Como a gente começou a dizer, a mediunidade é um sentido. E Kardec explica que o objetivo da mediunidade é para que os bons espíritos nos instruam. E para que nós entendamos que existe vida além disso aqui. É a prova para provar que nós somos muito mais do que a gente vê com esses olhos materiais. E então, quando Kardec também fala da nova era, ele explica dessa era que a pedra angular é a fraternidade. Então, se a pedra angular é a fraternidade, a mediunidade ela tem que fazer parte dessa receita. Então, a mediunidade seria um instrumento, um órgão de sentido que se ele explica que essa nova geração seriam espíritos mais evoluídos, que reencarnariam aqui na Terra. Os norte-americanos, a Nancy Ann Tape, ela começou com uma ideia que ela escreveu primeiro, as crianças índigos, Indigo Children. Lembram disso? As crianças índigo? Falou-se muito, né, nos anos 90, não que eu lembre, eu li isso, né? Então, nos anos 90 eram as crianças índigo. E essas crianças índigos eram crianças que viriam com uma inteligência, uma intelectualidade superior, saberiam o que queriam. Só que essas crianças índigos não correspondem às crianças que Kardec fala. Porque Kardec fala que essas crianças esses seres da nova geração, seriam seres que seriam evoluídos intelectualmente, mas também muito evoluídos moralmente. E a gente vê nesses livros, não só essa autora, mas outros autores depois que vieram, que falaram das crianças índigo, essas crianças elas não são evoluídas moralmente, que é o sentido, o Kardec fala desse sentido inato que a criança tem de uma busca de espiritualidade e de ajudar ao próximo. E é engraçado que a gente vê muitos pais, acho que minha criança é índigo, criança cristal, e que a criança cristal seria um termo que foi cunhado para ainda, também, acho que foram norte-americanos e também tem algumas teorias que vêm da Europa, para seres que seriam ainda mais elevados, seres praticamente angélicos que viriam para ajudar. Então, Kardec diz sim, mas não é a mesma coisa que essas crianças índigo. Crianças índigo por causa da áurea, né, da cor que a áurea ela reflete, seria a cor azul. Então, nós temos sim espíritos que vêm reencarnando, espíritos mais evoluídos, espíritos que são naturalmente mais espiritualizados. Eles têm essas crianças que vocês veem aí na internet que já estão fazendo campanha. Criança 6 anos já está fazendo campanha para juntar dinheiro. Esse aí não é aquele lá que responde a mãe, que quer, né? Porque os pais às vezes acham que a criança que está brigando, que manda em casa é porque não. As crianças que estão, esses seres que vieram, a gente se reconhece pelo moral. Então, esse é o papel, para ajudar com a fraternidade, com o desenvolvimento da Terra, com essa união dos seres. Esse é o objetivo.
Por favor, faz isso. Não, eu acho só interessante que a gente está sempre buscando de novo o maravilhoso, o sobrenatural. Vão vir essas crianças, vai vir a mediunidade da nova era, da forma como eu interpreto, é o nível de conscientização de todos nós que existe essa interconexão entre o mundo espiritual, entre o mundo físico, quebrar essa noção de separatividade, porque o nosso corpo físico nos convida para pensarmos como seres individuais, quando nesse outro nível espiritual estamos todos interconectados. Então, quando nós quebrarmos esse paradigma e escutarmos quando Jesus diz que somos todos irmãos, ou seja, estamos todos interconectados nessa teia, não é? Onde o bem que eu faço para o outro é o bem que eu faço para mim mesmo. E opa! É porque eu falo baixo, né, gente? Eu já falo baixo. Então, essa interconexão de nossas ideias, de nossas vibrações energéticas, de nossos fluidos, quando nos virmos parte de um todo. Então, sim, nos daremos conta das influências que temos à nossa disposição a todos os momentos, essa influência, esse arsenal de possibilidade de sermos inspirados em espírito. Então, o médico que exerce a sua profissão, ele exerce em espírito. Os artistas, não é? Eles estão entusiasmados em Theos, em Deus, inspirados em espíritos, e deixarmos que essa conexão que só nos ajuda, porque tem aquela pergunta, estou falando demais, né? Eu já vou te falar, mas tem aquela pergunta no Livro dos Espíritos, que é aquela coisa da influência, né, que os espíritos têm nas nossas vidas. E a gente adora essa pergunta para justificar as nossas falhas. Não fui eu não, foi o espírito que me soprou errado. Ou não fui eu que agi assim, meu Deus, eu devia estar influenciada. A questão 459, que fala das inspirações, das influências espirituais tão grandes, até o ponto que às vezes são esse mundo espiritual, essas energias espirituais que nos conduzem, ela fala muito de quando nós estamos em conexão com toda essa ajuda, não é? Esse cabedal de influências positivas que temos à nossa disposição e deixamos para lá, vamos com o ego. Ao invés de convidar, não é? Como o artista, quando ele dança, ele pode estar tecnicamente bonito, mas todos nós reconhecemos quando ele está inspirados, não é? Quando ele está conectado. É o médico, é o advogado, é quando nós todos estivermos escutando essa voz do bem, do belo, do justo, nos soprando o caminho do melhor para a sociedade. Chega de falar. Excelente, Simone, muito bem colocado. E não só queria complementar mais uma questão, ainda falando das crianças índigo, das crianças cristal, né? Que nós temos que observar sempre que nada é por acaso, que o universo todo, como você comentou, está interconectado, está interligado, e que o planejamento espiritual não acontece só nas nossas vidas individuais, acontecem também para o planeta, acontecem também em ciclos. E quando nós falamos de crianças índigo, nós falamos de crianças cristais, isso tem tudo a ver com um ciclo planetário que está se aproximando de uma era do momento, estamos numa transição planetária que exige, para as suas mudanças necessárias, que determinado tipo de frequência de espíritos encarne neste planeta. Então, por exemplo, as crianças índigo, nós estávamos vindo numa era enfim, onde as coisas precisavam ser mudadas. A modificação precisava começar a acontecer. Intelectual e modificação também de muitas instituições que estavam muito fortes no planeta, mas que iriam continuar iguais durante muito tempo. Esses espíritos tinham uma função, um objetivo, que era o objetivo de quebrar, que era o objetivo de modificar, ou seja, de discutir, de questionar. Então são espíritos questionadores. E por que é importante espíritos questionadores? Justamente para mudar, para quebrar paradigmas que de outra maneira poderiam levar mais 3, 4 séculos para serem quebrados. Mas a transição precisava que isso acontecesse rápido. Então,
Eles vieram aqui para isso. Foram vários, e olhe só nos últimos 30 a 40 anos, o que nós mudamos nesse mundo. Né? Revolução, graças aos espíritos índigos, que eram evoluídos espiritualmente, não, intelectualmente muito, espíritos sempre focados à mudança. Cumpriram sua função esplendidamente. Muito bom ponto. Né? E agora trouxeram a revolução que precisava. É. E agora as crianças cristais, que são outro tipo, onde já começa para um momento pós-transição, ou já no início desse final de transição, onde a gente começa a ter espíritos de fato com uma emoção, com coração, espíritos realmente com uma visão mais espiritualizada do que antes. Toda criança que nasce hoje é criança cristal, que as pessoas falam, nasceu hoje é cristal, né? Não. Ou seja, nós temos... as crianças que eu conheço. Então não é assim, nasceu hoje é cristal. Não, né? Infelizmente, mas por quê? Porque estamos em transição. Eles quebram cristais. Quebram cristais, muitos. Muitos. Até porque a nossa responsabilidade como pais, educadores, socialmente e dentro do núcleo familiar, não cessa, não é? Não cessa. A gente tem muito para aprender com ela, já essa coisa nata da aceitação do outro, não é? Nós estamos aprendendo. Exato, como índigos, não vamos quebrar, não é? Não vamos quebrar. Agora, a alma do cristal, né, que eu falar, eu estou falando, e as outras crianças? Nós somos crianças hoje, temos hoje nesse mundo encarnando tudo que é tipo de espírito. Espíritos primitivos, espíritos maus, espíritos bons, espíritos excelentes, tudo. Por quê? Porque é um momento de transição, um momento onde todo mundo está tendo a última oportunidade de, nessa transição, antes da mudança de transição, de mostrar a sua mudança íntima, a sua alteração de frequência, para que ela possa acompanhar o planeta nesse pós-transição. Então nós temos de tudo, mas a espiritualidade nesse plano maior está encarnando conforme a frequência e volume necessários para que a transformação aconteça. E sabe o que eu acabei de lembrar agora, pessoal? Só pra gente, que a gente tá falando disso. Kardec fala de duas mediunidades. Ele fala da telegrafia humana, que é um tipo, não seria necessariamente de mediunidade, mas também de animismo, que era que na nova era nós conseguiríamos nos comunicar sem o uso da fala, veja só. Já Kardec fala, ele diz telegrafia, ele chama de telegrafia humana. Por isso que a gente manda texto agora. Já tá treinando, Simone, a gente já tá treinando, mas a gente não fala, a gente estava em uma reunião, o Fábio, nosso amigo, né, ele lançou um pensamento, daí eu fui em cima, falei pra ele, você tá falando disso? Ele, então quer dizer, isso já são, a gente vê já essas conexões que já são coisas que nós estamos, e Kardec é outra coisa, que ele fala da intuição, como você disse, dos médicos, dos profissionais e artistas, isso a gente já vê entre a arte, que isso já acontece, que é a mediunidade de intuição, que essa mediunidade nova era, que não é que eu preciso de uma mesa, que eu não preciso estar ali, que eu não preciso de um papel, que eu não preciso... Eu consigo comunicar naturalmente com o plano espiritual. Não tem mais aquela coisa de ter que rodar, né? Ou ter que escrever. Vai tirar o extraordinário da coisa. Vai ser ordinário. Todos nós vamos estar conscientes. Eu tô falando com a Simone, daí pode ser que do ser espírita, daqui uns 50, 40, 100 anos, a gente não sabe, né? Como que é o progresso, porque vai do livre-arbítrio. Tá aqui, tem os 3 encarnados, mais 3 desencarnados e assim vai. E o maior bate-papo. Vai aí no papo, quem sabe? A gente não sabe. Ok. Meninos e meninas, vocês estão mandando super bem. E o pessoal aqui do YouTube, que estão acompanhando a gente pelo YouTube, pelo nosso canal, pelo Facebook e também pela Rede Amigo TV. A Virgínia de Tampa, ela comenta aqui que ela gostou demais da resposta que vocês deram sobre se o João de Deus é fraude. E ela queria aproveitar essa pergunta para fazer uma outra pergunta para os 3, que ela gostou muito da explanação de vocês 3. Essa pergunta vai para os 3. A mediunidade pode ser cobrada? Ela pode, mas a doutrina espírita, como nós entendemos por Kardec, ela nos convida a dar gratuitamente aquilo que recebemos gratuitamente. Pode ser cobrada? Pode. Mas, se nós formos fazer da mediunidade uma profissão,
Não, nós devemos exercer a mediunidade na nossa profissão, com essa intuição, com um plano maior, nos orientando e nos guiando. Não é? Não ao contrário, não, a mediunidade não é para ser profissionalizada. Ela é um exercício da caridade. Então, como nós não podemos profissionalizá-la, não devemos cobrar. Mas poder pode, não é? Vai da consciência e do entendimento de cada um. Mas nós, por seguirmos Jesus como guia e modelo, não é? Nós temos a orientação de dar de graça aquilo que de graça recebemos, porque é uma faculdade, não é? Que todos temos, e a intuição pode ser usada e deve ser usada para o bem, como doação. Uma das leis universais é justamente o livre-arbítrio. Nós, né, pode ser cobrado? Pode. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós estamos co-criando neste mundo. A questão é, nós temos que saber para onde nós estamos indo. E os motivos pelos quais nós estamos caminhando nesse caminho. Então, se você quer fazer a mediunidade como uma forma de caridade, como uma forma de entrega, de amor, então não faz sentido você ter a cobrança pecuniária, como Jesus falou. Né? Se você já está sendo pago, então você não está fazendo a caridade. Né? A caridade ela é o amor incondicional, você entrega sem esperar nada em troca. Agora, se você pega algo em troca, não tem problema, você está, vamos dizer, mercantilizando a sua mediunidade. Agora, é o que nós falamos de João de Deus, né? Por isso que a pergunta está correlacionada. Né? Agora, qual é a moral que está por trás? O que você realmente está querendo passar? Qual é a frequência que está envolvida naquilo? Isso tudo a gente tem que pensar no dia a dia. Então, e outra coisa, a mediunidade é diferente. Isso é uma observação que é importante, que as pessoas às vezes confundem. Não dê, como a Simone falou, né? Ou seja, dê de graça aquilo que você recebeu de graça. A mediunidade é recebida de graça. Um Chico Xavier, por exemplo, que escrevia livros que ele recebia, e ele foi o mestre nesse sentido de mostrar que ele podia ser bilionário. E ele era pobre, vivia, né, ou seja, com a pobreza, né, não extrema, mas vivia com a simplicidade, essa é a palavra, com a total simplicidade. Por quê? Porque ele doava tudo, ele criou um monte de coisa, ajudou milhares de pessoas naquela situação de mediunidade. Agora, nós temos que ver isso. Onde cada um quer colocar a sua mediunidade, onde cada um quer se entregar. E aí é que vem o ponto. Aqui mesmo nos Estados Unidos que nós estamos, né, a maioria dos médiuns aqui cobram. Estou mentindo? Aqui cobra, a maioria cobra, é profissão, consulta, vem aqui, paga 100, 200 dólares, eu te falo alguma coisa e você vai embora. É muito comum. Agora, por isso que a mediunidade, a gente fala, né, do Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, nós temos coisas diferenciadas, mas isso tudo, de novo, é uma questão de frequência, é uma questão de decisão. Mas, Virgínia, Virgínia, o nome que... Virgínia, como Simone e Daniel e Paulo de Tarso diz. Olha, gostaram? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A doutrina espírita, ela não nos proíbe de nada. Nada. Vocês podem olhar ali o livro dos médiuns, a revista espírita, obras póstumas, gênesis que for. O espiritismo não nos proíbe de nada, mas sim nos educa e explica. A mediunidade, lembra que Chico dizia? O telefone, ele toca de lá para cá. Então eu não posso garantir, e antes de eu falar isso, uma outra coisa que Kardec nos explica, que o bom médium é um médium que recebe a ajuda dos bons espíritos. Não é aquele que recebe a comunicação com facilidade. É aquele que o melhor médium é o médium que é bem assistido por bons espíritos. Agora, se eu vou praticar a mediunidade, eu vou vender a mediunidade das 8 às 6, certo? Tô lá. Então vem lá, tenho a minha tenda ali, o meu centro que eu tô cobrando. Como é que eu vou garantir que eu vou ter uma qualidade de espíritos que vão estar ali presentes? Porque primeiro, espíritos inferiores, eles não têm acesso a futuro, a planejamento, eles não conseguem, eles não têm essa visão. Não têm a sabedoria de dar um conselho que vale a pena ser pago.
né? Porque conselho ruim, se vocês quiserem, eu conheço. Qualquer um Posso dá, eu né? dar também. Então, como eu, como médium, garanto que eu vou ter assistência que eu preciso para praticar uma mediunidade, essa comercial? E Kardec explica muito bem no Guia de Médiuns e Evocadores, que é o livro dos médiuns, que é um guia, explica ali por que não seria bom cobrar. Porque não ia ser o quê? Um tipo de charlatanismo. Que não tem como eu dizer. Me lembra uma historinha linda do Chico, não é? Falando em geral, não só de cobrança, como de pagamentos que às vezes não são financeiros, são pagamentos da vaidade, do orgulho, não é? E diziam para o Chico, Chico, você está ficando tão famoso, não é? Você vai cair. E Chico, naquela sabedoria, disse, eu não vou cair porque eu nunca me elevei. Então, esse tipo de exemplo é que nós temos que buscar seguir, não é? Chico não é o exemplo do médium, ele é um exemplo de ser humano, não é? E é isso que a gente tem que se espelhar. Pessoal, a coisa está fervendo aqui no YouTube, Facebook, e eu gostaria muito que quem estiver curtindo o nosso programa, por favor, sinalize, dá um joinha para a gente aqui, né? Rai TV, todo mundo que está aí plugado na gente, por favor, nos diga se a gente continua, o que a gente pode mudar. E olha, a próxima pergunta vem da Maria Ávila, de Boston, e vai ser para o Daniel. Daniel, segura essa, bem legal. Ela tem um primo, ou desculpe, é uma prima, que acredita que o filho está com um obsessor. Mas com essa situação da pandemia, a gente tem os centros espíritas fechados. Então, o que fazer, já que não temos uma mesa de desobsessão? Daniel, é sua. Excelente pergunta, agradeço. É uma pergunta que, enfim, está acontecendo muito até recentemente. Muitas pessoas já falaram comigo até recentemente sobre essa questão de as pessoas estarem achando, acreditando que alguém na sua casa, algum familiar seu, alguém que você gosta, está com uma obsessão. E quando uma pessoa está com uma obsessão, aquelas pessoas que têm um contato com os centros espíritas, têm um contato maior com essas casas, ou às vezes até pessoas de outras religiões que também têm sessões de desobsessão, acabam levando essas pessoas para sessões sobre desobsessão. E nesse momento onde praticamente tudo está online, né, ou seja, o encontro, o pessoal está muito difícil, realmente há poucas opções para que as pessoas levem as pessoas para essas casas, para esse trabalho. Mas a gente não pode se esquecer de que a obsessão, ela existe muito antes de surgir a primeira casa espírita, muito antes de surgir a primeira igreja, muito antes de surgir o primeiro centro de Umbanda, muito antes de surgir qualquer religião. Ela sempre existiu, ela faz parte da humanidade, ela faz parte da relação entre homem e espírito. Então, a obsessão sempre aconteceu. Então, se está acontecendo nesse momento, eu acredito que o que nós temos que fazer para trabalhar isso é o orai e vigiai. O que é orai e vigiai? Isso é dividido em duas partes. A primeira parte, que é o vigiai. Então, essa pessoa, isso vale para nós e vale para aquela pessoa também que a gente acha que está com obsessão. Vale para todo mundo. Mas é o quê? É o vigiai. Por que nós estamos com obsessor? Que tipo de espíritos que nós estamos atraindo? Que tipo de pensamentos que nós estamos mantendo? Que tipo de emoções? Que tipo de atitude? Que tipo de lugares eu estou frequentando? Que tipo de vídeos, né, já que tem lugares no momento eu estou vendo no YouTube, eu estou me ligando, estou me conectando. Então, toda essa frequência, né, ou seja, quando eu falo do vigiar o que você está fazendo, essa frequência está refletindo nas minhas obsessões. Então nós temos obsessões que vêm dessas frequências do que a gente faz e pensa no dia a dia, e temos também obsessores que vêm, às vezes, de vidas passadas. Poxa, eu não fiz nada, ele apareceu, né? Beleza, ninguém é vítima de nada. Se tem obsessor, existe uma origem, existe uma razão que vai ser trabalhada. Mas então, primeiro, é o vigiar suas atitudes, os seus pensamentos, a sua forma de ser, a sua conduta, a sua frequência interna. E o segundo que está ligado a isso é o orai. Nós temos que ter a conexão. Não adianta falar assim, eu estou obsediado, minha única conexão com a espiritualidade é com o meu obsessor. Gente, que conexão pobre, né? Ou seja, não, tua conexão tem que ser com a espiritualidade maior. E o obsessor é apenas uma consequência.
Então, a espiritualidade maior tem força, independentemente de qualquer casa, de qualquer igreja, de qualquer coisa. Ore, sente na sua cama, na sua casa, onde você quiser, sente, ajoelhe, fique de pé, mas conecte-se. Peça à espiritualidade maior proteção para você, para sua casa, para sua frequência. Pense como você pode elevar a sua frequência dos seus familiares dentro de casa. Peça para que esse obsessor, enfim, dê espaço, que ele seja doutrinado pelos espíritos superiores, que se explique para ele que ele também está ali perdendo um tempo, que ele também está ali num momento de ódio, num momento de intriga, que é ruim para ele, para o segmento dele como espírito. Enfim, e esses obsessores, esses amigos espirituais vão auxiliar. Você não precisa saber fazer uma desobsessão, você precisa saber rezar. Então, se sabe orar, eles vão fazer isso. Então, ore, junte sua família, ore juntos e peça essa liberação, que ela vai começar a acontecer naturalmente. Não faça uma vez só, toda semana, faça o evangelho no lar, quem tem, né? Exatamente, quem tem o hábito, né, os espíritas têm esse hábito de fazer evangelho no lar. O que é evangelho no lar? Nada mais do que reunir a família ali e fazer uma oração conjunta. Para quem nunca fez, faça uma oração conjunta com a família, né? E peça essa iluminação, peça essas energias todas. E esse tipo de atitude, orando e vigiando, a gente emanando amor, emanando perdão, né, recíproco entre as pessoas envolvidas, essa obsessão ela vai se diluindo e vai desaparecer. E passe oração de mãe, né, gente? É um espetáculo. É verdade. Vamos combinar. Passe de mãe é um espetáculo. Oração de mãe é um espetáculo. A outra coisinha que eu queria ressaltar nessa pergunta é que fala que a casa espírita está fechada. As casas espíritas, as igrejas, as sinagogas, os mosteiros, eles transcendem as paredes físicas. Não é? Então, se ela foi capaz de diagnosticar a filha com um processo obsessivo, assumo que ela já seja espírita, ela pode, então, contactar, porque as casas espíritas estão abertas, não em sua fisicalidade, mas a casa espírita nada mais é que a reunião de consciências de pessoas que, por afinidade, trabalham num objetivo do bem comum e do autoaprimoramento. As casas espíritas estão abertas. Busque o atendimento fraterno online ou da sua casa espírita ou da sua igreja. Os serviços seguem, eles transcendem o prédio físico. E se precisar de ajuda, contacte-nos através do Messenger, encaminharemos para o nosso grupo de atendimento fraterno, que trabalha mais do que nunca nesse momento, não é? E não esqueça, mamãe, sua oração e seu passe, espetáculo. Queria fazer agora com vocês uma matemática problemática. Vamos fazer uma matemática? Aí! Porque o Espiritismo é a doutrina, a filosofia, a ciência da razão, né? Não vamos esquecer nunca disso. Então, quantos habitantes nós temos na Terra? Hoje, 7,8 bilhões de pessoas. O Espírito André Luiz nos fala que somente 1/3 da população de espíritos que são ligadas a este globo terrestre está encarnada no momento. Então, Então, 2/3 temos 2/3 de espíritos, né? Então, seria o quê? 16 bilhões. 16 bilhões desencarnados, 8 bilhões desencarnados. E quantos centros espíritas? Quantos? No Brasil, nós temos 30 milhões de espíritas simpatizantes, não é nem que é aquele povo que vai, sabe, em reunião. Então, vamos fazer a divisão aí. Vamos jogar que a gente tem 1 milhão de reuniões de desobsessão. Estou extrapolando, porque não é isso. Uma vez por semana. E Espiritismo tem 150 anos, reunião de desobsessão mesmo com os moldes que a gente tem brasileiro começou há quanto tempo? Então, o que a espiritualidade faz e fez até hoje com os espíritos de obsessão? Então, pessoa que está apavorada, porque o centro não, está fechado e está achando que está com obsessão, por favor. Como o Daniel disse, geralmente os espíritos que obsediam uma criança são espíritos ligados à família. Uma vingança
ou alguma coisa, dívida familiar. Como se ensina alguém? Como Jesus nos ensinou? Pelo exemplo. Eu pergunto a você, família, não só da pessoa que nos fez a pergunta, mas de todos vocês aí que estão nos assistindo. Que tipo de relacionamento, exemplo que estamos dando para qualquer espírito, seja ele encarnado, porque tem as crianças ali, que exemplo que está sendo dado da sua casa? Existe equilíbrio no relacionamento? É mostrado o amor na família? Ali abunda a fraternidade, o entendimento? Porque também nós temos, graças a Deus, nós temos o trabalho de desobsessão. Mas não adianta, porque sabe por quê que não vai adiantar se não cuidar do que Daniel e Simone falaram? Porque a gente vai, os espíritos da casa vão fazer o trabalho, desacopla o espírito, faz um trabalho todo lindo com ele, com esse espírito, de despertamento pelas verdades eternas. E o que acontece? Esse espírito fica bem, maravilhoso. A gente tem muito aqui ex-obsessor que trabalha na casa, né? E esses vão que vão. Só que o que acontece? A família não muda, não equilibra, não muda a vibração e vira um meio de campo de obsessor. Daí vem outro, vem outro, vem outro. Não adianta. Então, se não mudar, não tem jeito. Me lembra uma piadinha que tá rolando na internet, não sei se vocês já viram. O diabinho, né? Aquela figurinha bacaninha. Ele saiu comemorando. Aí fechei todos os centros espíritas, fechei todas as igrejas, fechei todos os mosteiros. Aí vem Deus e fala: ei, eu abri um templo em cada lar. Eu abri um templo em cada lar. Olha o ensinamento que a gente tem nesse momento de que o templo está onde? Jesus já nos disse, no nosso coração. Então, nós temos que fazer das nossas casas o templo que ainda não podemos frequentar fisicamente. Na conexão mental, tudo é pensamento, no universo tudo é vibração, e elevando nossa vibração nós vamos conseguir nos manter assim. E aí quando a gente puder abrir, não vem para casa para buscar equilíbrio, vem para casa porque você já está equilibrado para ajudar o outro, para desenvolver a caridade, para dar a mão, para ajudar o próximo. Aí sim, vamos estar todos muito mais fortalecidos, se Deus quiser. Essa é a nova era. É isso aí, sem dúvida, é isso mesmo. Essa é a nova era. Todo mundo equilibrado, trabalhando para um equilíbrio maior ainda, né? Quando dá aquele desequilíbriozinho que os espíritos explicam que a nova era não é feito de espíritos puros ainda, a nova era, o regeneração, são espíritos que têm a tendência um pouquinho melhorzinho, a gente não esteja tão capenga, né? Exatamente. Não tão capenga, esse é o objetivo. Olha, a Virgínia lá de Tampa ficou super satisfeita, viu? Ela agradece demais a resposta de vocês, foi super completa. E a gente vai ler um texto agora do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 9. E eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook e pela Rede Amigo Espírita, do seu lado esquerdo da tela nós temos um QR Code, o QR Code. Aí é uma oportunidade de você doar para nos ajudar na manutenção dessa casa, que está fisicamente fechada, né? Mas o trabalho continua, como a Simone falou. Todos os trabalhos da casa continuam online, com força, e a gente está tendo a oportunidade de, em cada lar, a gente está estudando dentro de casa. Aquele filho que não escutava nada está participando, às vezes, de uma reunião, está ouvindo uma palavra ou outra, é tudo oportunidade de crescimento. Então, esse QR Code está aí do seu lado esquerdo. Se você puder nos ajudar fazendo a sua doação, nós agradecemos muito para a manutenção da nossa casa. E a próxima pergunta
é feita pela senhora Luz aqui de Orlando, Flórida, para Simone. Como saber se uma comunicação mediúnica é real ou é da cabeça do próprio médium? Por isso nós recomendamos que a mediunidade ostensiva, porque todos nós somos, vamos voltar ao beabá, né? Todos nós somos médiuns numa maior ou menor intensidade, a nível de todos nós termos a intuição, termos o instinto de saber que existe algo mais, que não estamos sós. Entretanto, aqueles que consideramos e chamamos de médiuns ostensivos são aqueles que essa faculdade orgânica ela é muito desenvolvida na percepção de várias formas, não é? Nós aconselhamos sempre que essas faculdades mediúnicas elas sejam educadas e nesse sentido a Casa Espírita tem um papel muito bom porque a mediunidade para ser educada, para ser trabalhada, desenvolvida, digamos assim, ajuda muito que tenhamos médiuns mais experientes, não é? Como em qualquer habilidade que queiramos desenvolver, é sempre bom você ter um mentor que vai por aqui, vai por ali, te orientando. E esse processo de reconhecimento daquilo que é mediúnico e daquilo que é o que chamamos de anímico, ou seja, da própria alma do médium, é um processo educativo, toma tempo. Você vai começando, conforme você vai se exercitando, você começa a pressentir e a entender aquilo que é da sua própria alma e aquilo que é de um espírito comunicante, não é? É um processo longo, é um exercício, como em tudo na vida, de distinção. Me lembra um pouco a pergunta do Livro dos Espíritos também. Como é que a gente sabe se essa vozinha, essa intuição que a gente está ouvindo, essa influência é nossa ou é de um espírito, né? E o Livro dos Espíritos diz, essa distinção não é tão necessária, não é? É um autoexercício, uma autoconsciência e com o tempo nós conseguimos distinguir melhor. Mas em todo nível de mediunidade, toda mediunidade tem um nível de animismo e todo animismo tem um nível de mediunidade, não é? E temos que acolher que vai ser muito difícil conseguirmos separar o que é da alma do médium e o que é do espírito 100% das vezes, concordam? Concordo plenamente com você. E acho que é uma observação aqui, né, que as pessoas não costumam entender a si próprias. Quando ela fala assim, que pensamento é meu e qual não é meu, é porque ela não se conhece. Ela não sabe nem qual é o pensamento dela. Então, assim, isso é muito comum. As pessoas têm, porque o nosso pensamento, não vamos entrar nesse tema hoje aqui, porque é um tema profundo, mas o nosso corpo mental, o nosso pensamento ali, aquele blá 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 na cabeça, não somos nós também. Nós temos um corpo mental, a meditação ensina isso. Que é? Por isso que você vai meditar, você não consegue silenciar a cabeça, porque não é exatamente o teu espírito tagarelando, existe todo um processo que não vamos entrar, não é o nosso assunto hoje, mas enfim, mas o que eu quero dizer é, nós temos que parar mais vezes para olhar para dentro, para entender, peraí, o que eu penso, o que eu acredito, o que é pensamento meu, o que é blá 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 que está vindo, o que são influências de terceiros, mas se a gente não para olhar, para reparar no que está acontecendo dentro de nós, como é que funciona? Né? Como é que vai ser? Aí você nunca vai saber mesmo se é seu, se é de um mentor superior, se é de um obsessor, né? Você nunca vai saber o que está acontecendo dentro de você mesmo. Então essa autoconhecimento, essa autoobservação, ela é fundamental também para esse processo de perceber, né, essa diferenciação de origem daquilo que passa pela tua cabeça. Eu acho que a gente pode até fazer uma proposta de que mais importante do que saber ou não se a mensagem vem do meu espírito, do eu espírito, que a gente não tem acesso a todo o nosso conhecimento de outras encarnações, não temos, às vezes nós temos quando a gente desdobra. Então, mais do que saber diferenciar, claro que o autoconhecimento o Kardec diz,
primeiro, antes de aprender a julgar o espírito, eu preciso aprender a julgar a mim mesmo. Kardec já fala assim. Então, nessa linha, a gente diz, mais importante de eu ficar preocupado de saber se aquilo foi um espírito ou eu, é eu saber julgar o teor da mensagem. Porque hoje, eu entro em pânico, quando a gente vê a mídia social e o WhatsApp, o pessoal repassando o que repassa. Então, veja só, se as pessoas estão com problema de analisar certas informações, se são verdadeiras ou não, que impacto elas vão causar nos irmãos, nas pessoas que elas estão dividindo. Como que a gente está qualificado para analisar as mensagens que a gente recebe mediúnica, seja por intuição, desdobramento, psicofonia, psicografia. Exatamente. Então, hoje, eu acho que a urgência seria nós desenvolvermos a lógica e o senso crítico, que é que Kardec fala. Quando ele fala dos escolhos da mediunidade e o motivo que Kardec criou o guia de médiuns e evocadores, o livro dos espíritos, foi justamente para ajudar, e é o ponto principal, ajudar a distinguir a mensagem boa da mensagem não boa, de que tipo, ele fala muito do que tipo, como identificar os espíritos. E eu pergunto para vocês, queremos identificar os espíritos desencarnados, como que a gente está fazendo com os espíritos encarnados? Me diga, não tem a frase, me diga com quem andas que te direis quem és. E ao contrário também para o plano espiritual. Me diga quem és que eu direi com quem andas. Então eu pergunto a vocês, como é que está o seu senso crítico? O que você anda escrevendo na mídia social? Que tipo de mensagem, WhatsApp que você está repassando? Porque se não está conseguindo analisar ali, na hora de receber a mediúnica também não vai rolar. Porque a gente separa, parece que existe um mundo do centro, um mundo mediúnico, um mundo e o mundo real, né, do dia a dia. Não, é uma coisa só. Se você não tem essa habilidade de fazer, de relacionamento, que tipos de relacionamentos você tem? Tá conseguindo se relacionar? Porque a pessoa senta às vezes numa reunião mediúnica, vem o espírito desobsessor, meu irmão, meu queridinho, escuta o espírito, tem uma paciência de Jó com o espírito. Daí veio a pessoa que trabalha com ele, ou o outro, do próprio centro espírita, o voluntário, outro, não olha pra cara. Ou se não, olha, não sabe de nada. Isso aí não sabe de nada, né? Então, se eu não sei lidar com o espírito encarnado, como eu tô capacitado a lidar com o desencarnado, gente? Me explica isso, que eu não consigo entender. Qual que é a lógica da cabeça da pessoa? Então, se eu não me dou, se eu não tô te amando, Daniel, com todo respeito, né? Com aquele amor fraterno, se eu não tô aqui gostando de você, mesmo se eu não vou com a cara, porque às vezes não bate o santo, né, gente? Não tem umas pessoas que não bate o santo, né? Não é você não, Daniel. Ufa! Não bate o santo, mas a gente tem que trabalhar. Poxa, peraí, deixa eu ver. Coisa boa tem, porque todo mundo é porcaria, todo mundo é coisa boa nesse mundo. A gente ainda é uma mescla de tudo. Então eu acho, vamos preocupar em tratar o encarnado, vamos preocupar em saber a diferenciação, que daí isso vai refletir quando a gente se comunicar com o espírito sem corpo. Aprende a lidar com o espírito com o corpo, depois com o espírito sem corpo é a mesma coisa, tá bom? Só assim, eu acho que seria... Depois tira de letra, né? Aproveitar isso, fazer um exercício para a quarentena. Todos os espíritas que estão assistindo, leiam o capítulo da identidade dos espíritos no livro dos médiuns. Melhor ainda, releiam o livro dos médiuns na hora da quarentena. Uhul! Não é? Todo mundo, não posso trabalhar. Pode trabalhar sim. Releia o livro dos médiuns, que oportunidade maravilhosa. É o guia, né? Um guia certo, milenar pra gente. Muito e aí a bom. gente vai saber quais as mensagens que podemos ou não repassar, né? Nem tudo que fala muito bonito tem essência, tem mensagem. Kardec explica isso muito bem. Vai lá no livro dos espíritos. Muito bom, minha gente. Vocês arrebentaram aí nas respostas. E agora, a Priscila, que falou bastante aqui, já explicou bastante para a gente, vai continuar falando. Porque essa pergunta veio para ela. É da Kátia de Araújo, de Melbourne. E ela gostaria de saber sobre um filme muito antigo, que é assim muito bacana, quem não viu tem que ver,
que é sobre o sexto sentido. Se existe a mediunidade daquele menino do sexto sentido. E se existe, como tratar isso? Vamos lá, Priscila, é com você. Tá, então, porque você já falou que eu falei muito, eu não vou falar tanto e vou passar tudo. Não, André, tranquila. Então, gente, lembra desse filme com o Bruce Willis, com aquele menininho? Quem não ficou com dozinha daquele menininho? Que pra quem não assistiu, que planeta você estava, minha pessoa? Por favor, Sexto Sentido, a não ser que você encarnou recentemente. Todo mundo assistiu o Sexto Sentido. E esse filme era assim, era um menininho que via os espíritos, ele tinha 8 anos, e ele via espíritos. Porque eu acho engraçado até que as pessoas, eu falo assim, que quem quer ser médium é porque não é ainda, não é ostensivo no mínimo. Porque eu falo, querer ser médium, eu não entendo. Quem quer ser médium? E ele tem uma mediunidade muito ostensiva que é da dupla vista. Kardec explica na sessão de clarividência. Ele tem a dupla vista, que é diferente da sonambúlica, do transe sonambúlico. Então, ele tinha dupla vista. O que é a dupla vista? Que ele via o espírito como eu vejo aqui, Daniel, Simone, como vocês estão vendo a gente. Dessa forma. Só que ele via que quando a gente quer ser médium, né, eu vejo as pessoas querem ser videntes, né, porque teve clarividência, ela quer ver os espíritos de luz, né, mas hello, você não vai só ver espírito de luz. Provavelmente você vai ver mais o que? Tudo. Não é? Principalmente se vocês estiverem querendo ajudar realmente, né? Então, e esse menino via esses espíritos que vinham a ele. Existe sim. Como lidar? Isso aí é mediunidade na infância. Esse menino tinha uma mediunidade muito ostensiva. Quando vem uma criança com uma mediunidade dessa, os pais eles sentem que tem alguma coisa errada. Aqui no Centro Espírita a gente vê diferente. A gente vê às vezes a pessoa, meu filho eu vejo que ele é médium. Daí você vai assim, médium, né, tá, será? Né? Então a gente tem que sempre observar, porque é normal na infância a criança falar que vem um amiguinho, fala com um amiguinho, isso é normal. Então a gente não pode, tem que achar um equilíbrio. Pra não desanimar a criança, falar que é mentira, que não tá vendo nada, e nem pode falar pra criança, o quê? O que você tá vendo? É espírito? Começar a enfiar coisa na cabeça da criança. Criar aquele ambiente que a gente está falando, que Daniel falou, que Simone falou, aquela ambiência no lar, ou da paz, da harmonia, o evangelho no lar. Se tiver acesso ao Centro Espírita, levar essa criança ao Centro Espírita, porque o Centro Espírita tem a condição de acolher, né? E um psicólogo não faz mal a ninguém também, né, gente? Um psicólogo não faz mal a ninguém. De preferência no Brasil, a gente tem o luxo de ter psicólogos que são espiritualistas, quando não são espíritas, porque eu falo que isso é luxo, que a gente não tem o acesso aqui, né? Então, muito difícil, aí vocês continuem. Então, só uma observação, né? Quando o pessoal na pergunta, então, o pessoal comenta, né, como tratar, né, como se fosse uma doença. Assim, não é uma doença, ao contrário, não tem que tratar nada, tem que melhorar, tem que incentivar, mas da forma correta. Então, o que eu vejo que muitas pessoas acabam fugindo da mediunidade porque ficam com medo. Então, claro, a criança está lá vendo um monte de coisa. E como a Priscila falou, vai ver o quê? Não vai ver só Jesus Cristo. Aliás, em geral, não vê Jesus Cristo no primeiro momento. O que é mais comum uma pessoa que nasce médium ver? Aquilo que é mais material. Porque a gente vê a matéria, a gente vê aqui isso aqui que é mais sólido, essa matéria mais densa, essa frequência mais densa. Depois dessa frequência mais densa, tem várias outras, em níveis de densidade diferentes. Então nós temos de mais denso para mais fluidos. E a evolução espiritual, os corpos espirituais vão nessa mesma direção, do mais denso, os corpos mais densos para mais fluidos. E quando a gente tem mediunidade, o que é mais fácil? Mais fácil é você ver o mais denso, que é o corpo material, o físico, né? Ou seja, o que a gente chama de mundo físico, que está ao nosso redor. Então a gente vê. Em seguida, o que vem? O segundo mais físico, que é aquele que está próximo daqui, mas que é onde vivem espíritos ainda muito densos. Ou seja, espíritos ainda que estão num nível, numa frequência não boa. E depois, o que ainda é mais denso, né? E assim vai, até chegar numa coisa mais fluida. Significando o quê? Significando que, por muito tempo, enquanto a pessoa não desenvolve a mediunidade, ela não entende o que está acontecendo, ela não se abre, ela está vendo coisas ruins. E aí o que acontece? Dá medo. E aí muitas pessoas falam assim, eu não quero mediunidade. E muitas abrem mão, pedem até a espiritualidade para fechar a mediunidade, que não querem ver mais nada.
Quantos casos eu vejo de pessoas que falam, eu via muita coisa, aí um dia eu pedi, rezei porque me deu desespero e aí eu nunca mais vi. Porque pediu para a mediunidade fechar alguma porta. Só que em vez de fazer isso, a gente deveria enfrentar, conhecer, desenvolver, porque vai chegar um momento em que essas coisas ruins que você vê, elas vão começar, você vai entender o que são pessoas precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando de amor, precisando de uma palavra, precisando de um direcionamento. Então você vai ver de outra maneira e ao invés de ficar com medo, você vai sentir compaixão. E o segundo ponto, você desenvolvendo a mediunidade, você vai começar a ver outros espíritos superiores, outros mentores mais altos. Esses mentores mais altos, então, vão trazer mensagens mais positivas, situações melhores, com as quais você também vai poder ajudar milhares de pessoas com essas mensagens maiores. Então é um dom, só que é um dom que, infelizmente, quando chega na infância, no mundo materialista que nem o nosso, onde as pessoas pouco comentam e desenvolvem, dá medo e a pessoa se fecha. Então é só isso, né? Ou seja, não tem nada para tratar. Tem para tratar a mediunidade, para melhorar, para desenvolver, para que consiga lidar com tudo isso de uma forma plena, positiva e com amor. Ok, muito obrigado. Gente, está chegando no final. Né? Infelizmente o tempo passa muito rápido aqui e em 1 minuto, né, eu vou dar 1 minuto para cada palestrante agora, para eles falarem algo que venha do coração agora. Cada um vai ter 1 minuto e vai falar alguma coisa que, eu deveria ter falado isso, eu esqueci de falar aquilo, então essa é a oportunidade. 1 minuto para cada um, começando pela Priscila. Eu vou falar o que eu já falei, que eu acho importante. Antes de saber como está o seu relacionamento com os espíritos desencarnados, conserta o relacionamento com os espíritos encarnados, que tudo vem de acréscimo, né? Então vamos olhar como está o nosso relacionamento com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas que nos são caras, gratas. Então vamos aí, então, cuidar desses relacionamentos com os encarnados primeiro. Eu queria comentar, né, finalizando, aí, agradecendo a presença de todos, mas lembrar o seguinte, estamos falando de mediunidade. Mediunidade é abertura com a espiritualidade. Chega de sermos materialistas e céticos, porque mesmo nós, que às vezes a espiritualidade, acabamos, vira e mexa, olhando para nós de uma maneira materialista, de uma maneira fechada, de uma maneira sem fé e assim por diante. Então, vamos nos abrir. Chegou a hora, transição planetária, almas cristais chegando, é hora da gente também se abrir, definitivamente falar, sim, vamos viver o mundo material em consonância com o mundo espiritual. A mediunidade é uma benção, não é? Desde da antiga Grécia, dos daimons, Sócrates se dizia ter o seu daimon, né? Da antiga Roma, com seu gênio, não é? Vamos ficar amiguinhos dos nossos daimons e dos nossos gênios e deixar que eles nos inspirem e pedir constantemente a influência dos bons espíritos que só nos querem bem em nossas vidas, em nossas questões, em nossos desafios. A mediunidade é uma bênção. Ok? Estamos aqui encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos que nos assistiram, a todos que mandaram suas mensagens, suas perguntas, e convidamos a vocês a estarem conosco no dia 23 de agosto, às 11h30 da manhã, e o nosso assunto nesse dia será mudanças bruscas em busca do equilíbrio. Gente, imperdível, tá? A gente aguarda vocês no dia 23 de agosto, às 11h30, e para encerrar nossas atividades, vamos terminar com a nossa querida Andréa cantando mais uma vez e nos encantando. Obrigada, Silvando. Fazemos essa hora canção juntos, em homenagem aos médiuns do passado, do presente e do futuro. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou.
Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha no ar. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou, o sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha no ar. Muito obrigada a todos vocês e até dia 23 com Deus nos corações. Obrigada. Ser espírita é ser cristão, é a fé raciocinada com Jesus no coração. Ser espírita é fazer o bem, semear o amor, sem olhar a quem. Evoluo, me liberto, sou espírito imortal, rumo à felicidade real. Evoluo, me liberto, sou espírito